Estamos aqui, não é? Eu quero que você pegue a sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, versículo 19. Mateus, capítulo 14, versículo 19. Você está vendo que a gente está fazendo sequenciado, né? A mensagem, tá? Então, ontem nós falávamos da grande preocupação de Jesus para a humanidade, quando ele deixou bem claro sobre a separação do joio do trigo. E afirmou que quando for chegada a hora, aquele que semeia vai saber muito bem fazer esta separação. Serve para a felicidade? Não serve? Lembra que a gente conversou sobre isso? Não serve para a nossa felicidade, a gente descarta, amigo, sem tom e piedade. Sabe, a gente aprende com a vida assim, ó, o amigo ajuda e passa. O amigo ajuda e passa. Pronto, se você assumir os erros dele, os problemas dele, as dívidas dele, guarde a certeza de uma coisa. Você vai manter uma pessoa eternamente dependente de você. Ela vai continuar no mesmo universo do erro, praticando as mesmas faltas e acreditando pela sua própria razão que você vai solucionar. Sabe, amigo, por isso que existe a escola. A escola é bendita e sagrada. Por isso que nós temos que encaminhar os nossos filhos para a escola, porque ali é o universo. Ninguém pode dizer para nós hoje que é ignorante porque não foi para a escola, porque hoje o conhecimento está disponível em toda parte. Se nós entrarmos aí nas páginas principais da internet, está no celular, está no computador, está lá, amigo, o Bradesco oferecendo cursos de qualificação profissional gratuito. Está lá o Santander pagando até para que a pessoa estude. Está aí o projeto de SWAP junto com a Petrobras, convocando as mulheres, dando a elas uma bolsa de R$800, fazendo um curso de profissionalização de 7 meses, com a garantia do emprego, claro, para aquelas que querem trabalhar. Sabe quantas não foram ou não vão? Sim, ó. Sabe por que não vão? Com medo de perder benefícios. Não vou mencionar o nome de benefício aqui, porque quando eu falo, a pessoa diz que eu estou aqui falando de condição partidária. Não, amigo. É de realidade mesmo. Então, amigo, ajuda e passa. Claro, amigo, todos nós passamos pelos nossos crivos de dificuldade, isso é natural, pela falta do alimento, pela falta da casa, pela falta do dinheiro para pagar as nossas contas. Mas quando a gente se depara com aquela pessoa que está precisando do apoio, e a gente dá o apoio, às vezes até dentro da nossa própria casa, a gente dá tudo para ela, né? Eu tenho amigos, casal de amigos, que fez tudo pelo filho. O filho queria porque queria estudar numa universidade particular. Os pais investiram. Isso é investimento, amigo. Educação é investimento. E não durou 4 meses. Estava o pessoal da universidade chamando o pai, chamando a mãe, porque o filho já estava tocando terror dentro da universidade. Diz o que era. Ele encontrou um colega que comercializava produtos não indicados para a família. Produtos que viciam. Tu entendeu agora? E um dia ela foi visitada pela polícia na porta de casa, amigo, porque a coisa estava se tornando. Então, amigo, aí você está dando tudo, amigo, não está resolvendo. Então, na palavra do semeador, quando Jesus disse que aquele que semeia saiu para semear, e no final ele diz aqui, ó, tu vai separar agora. Tu vai colher e vai separar. Tu tem mais o que do teu lado? Tu arrecadou mais o que? Foi joio, que é erva daninha, ou foi o trigo, que é o alimento? Pronto, aí você vai ter a base daquilo que realmente você está plantando. Sabe? Então, muitas vezes a gente está educando o falso anjo e tendo a conclusão da formatura de uma criatura perversa, né, que alimenta, que acredita, que multiplica a difusão da agressividade.
Então, lá na frente, né, a gente diz aqui, ó, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis, em vista do joio, ser atados aos molhos. Uma dor nunca vem sozinha, né? Então, a dor que não vem sozinha são as decepções, e deixa bem claro aqui para nós que o mundo é um campo, e nós estamos aqui no processo de drenagem, de arar e também de orar, né? Pedirmos a fortaleza espiritual divina para que não nos falte, né, a tamanha fé. Então, na lição de hoje, está contido aqui multidão e migalha. Eu falei Mateus 14, 19. Deixa eu pegar aqui. Capítulo 14, e o versículo é o 19. Esta passagem é aquela, não é, que se refere, ela se refere à multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães. E em Mateus capítulo 14, o versículo 19, diz assim: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Eu vou concluir com 20 e 21, tá? Que fecha este capítulo. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcovas cheias. E eis, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Nós vivemos uma realidade, amigo, gritante, que a gente olha para o lado, amigo, e vê uma multidão de criaturas miseráveis na condição material, que não tem uma escola, que não tem uma casa com a dignidade de casa para morar. Muitos dormem nas calçadas, muitos estão passando por severas privações e, por que não dizer, provações. Olha, vou dizer aqui para tu. Eu e você, nós temos uma casa. Eu e você, nós temos uma família. Por mais complicada que seja a nossa família, em qualquer momento em que venhamos a reclamar de uma dor, de um inconveniente, de um incômodo, alguém chega para saber da gente. Chega, amigo, chega. Chega para dar um bom dia. Chega para saber se a gente está bem. Se a gente precisa de um medicamento, essa pessoa corre na farmácia e traz o medicamento. Se a gente está com dificuldade de se levantar, esta pessoa vai nos levar no banheiro, vai dar um banho na gente. Não tem, neste momento, sabe, esse condicionamento de sexualidade
da maldade, da sexualidade que a gente tem no mundo, porque ali está um enfermo, um doente. Então a pessoa não vai estar preocupada com a sua genitália. Nós tivemos na outra emissora uma senhora chamada Leninha. Quem conheceu Leninha sabe o que eu estou falando. E eu sempre repito essa história de Leninha, porque para mim ela é uma história viva, de lição de vida. Leninha tinha um filho. E este filho dela, a quem eu já apedrejei muitas vezes de malandro, de preguiçoso, que podia fazer alguma coisa, que podia trabalhar, mas eu nunca entendi o que Deus tinha de proposta para o filho de Leninha. Leninha passava privações, dificuldades. Então um dia, amigo, Leninha adoeceu, foi socorrida, teve problemas seríssimos de saúde, passou por muito tratamento de quimioterapia, radioterapia. Tu sabe do que é que eu estou falando. O médico deu para ela apenas 4 meses de vida. E quando ela saiu do hospital e voltou para casa, porque no hospital a tendência dela ter uma infecção hospitalar seria muito maior, deu para ela um resumo de nutrição. Você só pode comer isto, só pode comer aquilo, só pode comer aquilo outro. Se Leninha muitas vezes não tinha nem feijão com arroz, amigo. Sabe o que aconteceu, amigo? Nenhum irmão de Leninha passou uma noite com Leninha para fazer isto que eu falei há 2 minutos. Sabe quem foi que cuidou de Leninha? Aquele a quem eu condenei de malandro, de preguiçoso. Aí foi quando eu entendi que os impedimentos mentais, sociais, comportamentais daquele rapaz era algo já programado, amigo, para ele não se ausentar da mãe. O médico deu quantos dias de vida a ela? 4 meses. E ele se agarrou com a mãe, amigo. Dava banho na mãe, não tinha este detalhe, né, da genitália, da sexualidade, que está errado. Era quem dava banho na mãe, perfumava a mãe, cortava o cabelo da mãe, cuidava da mãe. Ele se acordava de madrugada, comida de panela ele fazia, feijão, arroz, carne, macarrão. A senhora vai comer, o doutor disse que não pode, ele disse, mas ele mandou para a gente aqui o alimento que a senhora tem que comer. Não. Realidade, meu irmão. Realidade. E ele botava ela à mesa, fazia aquela refeição do lado dela, feliz da vida por ela estar ali, ela feliz porque ele estava olhando por ela. Com certeza, muitas horas ela chorava porque, na visão do pensamento dela, ela estava impedindo a independência, a liberdade da vida do filho. E ela viveu muitos anos, amigo, e este filho nunca saiu do lado desta mãe. Só se separou dela na hora da sepultura. Então, o que eu estou querendo dizer, nós temos hoje no mundo uma multidão de miseráveis. E quando eu falei aqui de uma pessoa doente dentro de casa, nós temos a nossa família, que alguém vem trazer o medicamento, uma xícara de leite, ou vai nos pegar pela mão, nos levar no banheiro, dar um banho, facilitar a nossa higiene, trocar a nossa roupa, trazer a nossa roupa, lavar a nossa roupa, trocar o pano de cama, o lençol, a fronha, lavar o travesseiro, seja lá o que for, amigo. Vai vir alguém que vai varrer a nossa casa, vai limpar a nossa casa. Aí agora eu te pergunto, e aqueles que moram nas ruas? Tu sabe me responder? Quando ele tem febre,
Quem é que vai pegá-lo e levá-lo para um hospital? Quando ele precisa fazer uma necessidade fisiológica, que ele não tem um banheiro para tomar um banho, uma roupa limpa para trocar depois daquela que já está totalmente fétida. E você fica chateado porque eu dei uma roupa nova. A fulano de tal, tipo Maria, fulano mora na rua. Ele não tem onde guardar a roupa. Ele não tem aonde lavar a roupa. Ah não, mas ali na praça tem um chafariz. Sim, amigo, ele lava e ele vai estender essa roupa onde? E depois ele vai guardar esta roupa onde que ele vive numa condição nômade. Porque se disser para ele que na outra quadra alguém está levando o alimento, ele vai embora para lá e ele não vai carregar peso não. Ele vai simplificar a sua vida. E muitas vezes ele não tem nenhum colchão, ele tem que juntar os papelões para deitar. Se não tem um papelão, ele vai esperar chegar tarde para ir no comércio, esperar que o homem jogue aquele papelão no lixo para ele se deitar e dormir à noite, amigo. Então, amigo, tem alguém vivendo situação mais difícil do que a nossa. Enquanto eu reclamo do alimento, enquanto eu reclamo da ausência dos meus amigos, enquanto eu reclamo que eu não tenho os benefícios que a vida deu para uns e não deu para todos, para muitos, sabe? Infelizmente, a gente tem muito que calar. Então, nessa passagem aqui, ó, legião de famintos. E perderam, amigo, o ânimo, perderam a esperança, perderam a fé, vivem de migalhas. E o exemplo da multiplicação do pão não é esta fantástica, mágica, que a gente leu na Bíblia e acredita que aquilo foi verdade. Pegou os 5 pães, 2 peixes, multiplicou e alimentou 5.000 homens, mulheres e crianças. Ainda sobrou 12 cestas. Não, amigo. A multiplicação, amigo, é do amor. Está sobrando na sua mesa. Aquilo que você vai jogar para o lixo. Está faltando na mesa daquele que trabalha. Como a história daqueles amigos que eu mencionei agora, que dependia de tudo e de todos, por mais que eu acusasse o rapaz, mas ele estava ali, amigo, presente ao lado da mãe. E muitas vezes eu paro e faço esse comparativo dele para comigo, em relação aos meus pais. Ele foi muito mais filho. Você entendeu agora? Preciso completar a frase? Não, não é? Então, amigo, quantos estão aí, amigo, vivendo na penúria? Quantos estão doentes? Então, volta aqui a história do rapaz que dorme na rua, da família que mora na rua. E quando ele está doente, quem é que leva o medicamento para ele? E quando ele está com as suas funções de mobilidades comprometidas, que não pode andar, não pode se mexer, quem é que vai levantá-lo? Quem vai resgatá-lo e levar para algum lugar para cuidar? Entendeu, amigo? Então, a multiplicação, amiga, é da bondade. É isso que a gente precisa todo dia. E essa multiplicação, ela precisa ganhar volume e ir muito mais além de onde nós estamos. Como atender às necessidades complexas? Muitos de nós recuamos a tarefa tão difícil que eu acabei de mencionar. Como é difícil, né? Mas eu já vi na rua da cidade, uma senhora veio, uma senhora aparentada, né, com roupa aqui de quem estava em horário de trabalho. Ela saiu, pediu a permissão ao chefe para sair. Foi na hora que eu estava passando, eu conheço esta senhora, eu conheço, e me encontrei com ela, e ela veio ao encontro de uma pessoa que estava dormindo na calçada, com o comprimido e a água. Deu o comprimido, deu a água,
trouxe o café da manhã daquela pessoa. Aí eu perguntei, por que a senhora não deixou o comprimido com ele? Não vai tomar. Se eu deixar, não vai tomar. Então eu prefiro vir, estou fazendo a minha parte. Meu irmão ali, olha, quando acordou pela manhã, preparou 4 sanduíches, levou para o trabalho, com 2 ele saciou à vontade, aí sobraram 2, matou a fome. Ele agora, esse pão, ele vai ter que voltar para casa, porque sanduíche, senão ali na porta do teatro tem 4 pessoas, que eu acredito ser uma família, vou perguntar se quer. Quando ele foi lá, perguntou se queria, o casal quis, dividiu, né, com os 2 filhos meninos, e então naquele momento ele foi tomado ali, pelo sentimento. Por que não trazer todo dia, já que eu trago o meu lanche, eu trago 4 pães para estes amigos. E hoje, além dos 4 pães, eu trago o café coado, quente, na garrafa térmica, copo descartável, e hoje ele distribui mais de 100 pães e 5 litros de café para aquela multidão que está ali. Então isso aqui, amigo, é a multiplicação da bondade do nosso coração. Nós somos ainda criaturas egoístas, somos ainda criaturas envolvidas na revolta, no ódio, no egoísmo, na ambição. Ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar, mas alguém precisa de mim e precisa de você. Então, a massa das nossas imperfeições ainda é inaquilatável, né? Nós ainda não aprendemos, né, a crescer. E em toda parte tem problemas, moléstias, deficiências, ruínas, mas se faz importante não duvidar das nossas possibilidades mínimas do bem. Não tem, amigo, ninguém na face da terra que não seja incapaz de fazer a bondade, de prestar a caridade a quem quer que seja. Nossas migalhas, a expressão é esta, né? Nossas migalhas, que sejam as nossas migalhas, de boa vontade na disposição de ajudar alguém, seja realmente para ajudar santamente, não aguardando consideração, aperto de mão, elogio, fotografia, estátua na rua depois que partir, sabe? Mas é a consciência tranquila que nós estamos contribuindo a minimizar a dor de alguém. Você pode fazer, faça. Faça de coração. Se vai fazer com segundas intenções, eu te peço, faz não. Faz não, porque amanhã você vai se arrepender, você vai se chatear, você vai condenar todo mundo, você vai condenar a Deus, você vai dizer que o sol não brilha para você. Vou repetir aqui o que eu falo sempre, olha, aquele ambiente não serve para você, saia calado, amigo. Faça de conta que você não ouviu, saia de fininho, saia à francesa, como diz a expressão popular, ninguém viu você sair, sabe? Se alguém depois lembrar que você estava ali e quiser saber por que você saiu, aí você utiliza uma desculpa que precisava assistir alguém, ou não estava sentindo-se bem organicamente, e a vida continua. Então esse é o recado de hoje, né? Sobre a migalha e a multidão. Podemos fazer, vamos fazer, alguém de verdade precisa de mim e de você. Lembre-se disso. Muitos amigos meus dizem assim, meu filho não me dá atenção. Minha família não me dá atenção. Vou dizer aqui para você agora. Nós temos uma família espiritual lá fora, nos aguardando. Ela não vai nos dar atenção, não, mas ela quer a nossa atenção. Bom dia, boa tarde, muita paz, Deus te abençoe, sucesso. Quem dá o bem, amigo, a premissa é receber o bem.
Fica aí a lição para mim e para você no dia de hoje.